Amém? Vamos aplaudir Jesus porque Ele é dono, amém? Glória a Deus, Ele te escolheu, né? Ele te escolheu nessa noite para fazer parte do plano dEle, igreja. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos, não. Mas a Bíblia diz assim, que Deus te escolheu para sermos feitura dEle, criatura dEle, semelhança dEle. Então nós somos feituras do Senhor, nós somos semelhanças de Deus nesta noite. Não é porque você está aqui porque alguém te convidou, porque você quis vir, não. Mas a Bíblia diz assim, o Senhor nos traz, amém, para perto dEle. O Senhor nos atrai para que nós possamos estar perto dEle. Não é? Então nessa noite, a palavra do Senhor diz para nós, alegrar o nosso coração, porque nós fomos escolhidos nesta noite, e fomos atraídos pelo Senhor, para que nós pudéssemos viver uma vida melhor, termos algo importante na nossa vida, né? Então que nessa noite você possa abrir o teu coração, e saber também, que aqui é a casa do Pai, onde você tem liberdade, onde você tem o aconchego do Pai, e não de servos. Aqui nós somos filhos, né? Mas só que os filhos também têm liberdade de sair, de vir, não é? Mas a Bíblia ensina que nós temos que sermos como escravos da orelha furada. Eu acho lindo isso, quando a palavra de Deus nos mostra que naqueles tempos em que havia os escravos, que eles eram vendidos, e quando eles eram pagos, eles serviam ali o seu senhor obrigadamente, porque ele era um escravo e foi comprado. Mas a palavra de Deus diz assim, que por um período em que aquele escravo serviu o seu senhor por tempo determinado, e que foi cumprido o prazo dele, do quanto ele foi pago, e ele então agora, ele tinha a liberdade de sair e ir embora. Mas a palavra do Senhor sim, que aquele escravo, ele tinha as duas opções, de sair e ir embora do seu senhor. Mas ele também tinha a opção de escolher, de ficar na casa do seu senhor. E a palavra do Senhor diz assim, e se o escravo quiser ficar na casa do seu senhor, porque o seu senhor foi bom para ele, porque o seu senhor foi agradável, e que ele tem prazer de servir o seu senhor, então vocês vão lá, pega aquele escravo, fura a orelha dele, e ele então agora é um escravo, mas ele é um escravo de orelha furado, com liberdade de servir o seu senhor. E nesta noite nós somos este escravo da orelha furada, que estamos aqui com liberdade para servir ao Senhor, liberdade para que nós adoramos a Deus. Nós temos a liberdade de não estar. Ninguém está aqui obrigado. As portas estão abertas. Mas nós escolhemos ficar, porque é bom servir a Deus. É bom estar na presença do Senhor. É bom, por mais ainda que nós passamos, mas ainda assim o Senhor tem estado conosco. Amém? Então nessa noite entenda isso, que nós podemos ser um escravo sim, mas um escravo da orelha furada, que agora ele não era mais obrigado e nem ser tratado como os outros, mas ele agora tinha a liberdade de ir e de vir. Ele tinha a liberdade de servir o seu Senhor com alegria. Não era mais porque ele era obrigado, mas ele tinha o prazer de estar servindo ao Senhor. Então, irmãos, essa é a escolha que nós devemos fazer. Servir o Senhor com alegria, porque o Senhor é bom, porque o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam, né? A Bíblia diz, Isaías 54, acho que é 64, 4, vamos ver se é isso mesmo.
né, que o Senhor diz para nós, né, de que serve o Senhor. Olha lá, ó. Olha o que a Bíblia diz. Porque desde a antiguidade não se ouviu falar com os ouvidos, se percebeu, e nem com os olhos se viu, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Irmãos, Deus trabalha por você nesta noite. Deus trabalha por nós nesta noite. Olha lá, desde a antiguidade não se viu falar de ninguém, né? Não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos viu, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É coisa linda, maravilhosa, saber que Deus trabalha por você, né? Saber que Deus peleja por nós, né? Incansavelmente, amém? Então nessa noite eu quero deixar essa introdução ao nosso coração, que Deus, Ele trabalha por mim, trabalha por você, e que nós devemos estar com o nosso coração fortalecidos no Senhor, amém? Mas vamos continuar a palavra do Senhor lá no livro de Lucas, que Deus quer falar conosco. Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 6, versos 46. A palavra de Deus nos traz para nós o entendimento. E nós sabemos que este Deus trabalha em favor daqueles que esperam. Você tem esperado no Senhor? Você tem confiado no Senhor? Então Deus vai trabalhar por você. Aleluia! Deus trabalha, Deus peleja. Deus peleja. Vamos confiar. E nessa noite, irmãos, a palavra do Senhor, ela vai falar para nós de duas casas, e fala também de duas pessoas. Vamos ver então, Lucas capítulo 6, versículo 46. Diz assim, ó: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Né? Por que às vezes nós fazemos isso? Nós falamos, Senhor é meu Deus, Senhor é isso, Senhor é aquilo, mas nós não obedecemos o que Ele manda. Então, a palavra de Deus mostra algo, e eu quero trazer isso. Procurar ser simples, para que nós possamos entender que Deus, Ele requer de nós algo maravilhoso para nossas vidas. Porque o que Ele quer? Ele quer que nós obedecemos a palavra dEle. Ele quer que nós tenhamos um compromisso, como aquele escravo da orelha furada, que ele não era mais agora escravo do seu Senhor, mas ele quis continuar servindo o seu Senhor, porque o seu Senhor era muito bom, e ele então não queria sair da presença do seu Senhor, porque ele já tinha construído a vida dele ali, e ele então ficou servindo o seu Senhor. E é isso que Deus quer fazer. Mas só que a palavra do Senhor diz assim para nós nessa noite: entenda, igreja. Eu sei que muitas vezes nós estamos preocupados, estamos preocupados com tantas coisas aqui. Mas essa noite nós precisamos de ter um entendimento, que Deus está trabalhando por você. Então descansa o teu coração nessa noite, ouve a palavra do Senhor e obedece o que Deus tem para você, que Ele vai continuar trabalhando na tua vida. Quantas vezes você quis construir a tua vida e deu errado?
E ninguém faz coisa errada porque quer, não. Porque nós pensamos que vamos fazer o bem, nós vamos pensar o melhor. Mas a palavra do Senhor diz assim para nós, que o homem pode ter muitos planos, mas só Deus tem os desígnios certos nesta noite. Você pode fazer muitos planos, é bom ter muitos sonhos, mas Deus sabe o que é melhor para você. Você pode estar dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um estudo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Ótimo! Eu não sou contra, eu não sou jamais. Mas tenha cuidado, igreja. Por quê? Porque às vezes nós preocupamos muito com as coisas deste mundo e esquecemos das coisas que hão de acontecer. E Jesus falou essa parábola para aquele homem que quando o campo dele produziu muito, e ele ficou tão alegre pela produção, pela prosperidade que ele teve. E ele então chega e fala assim para os teus servos, para os teus empregados, e diz, olha, derruba esse celeiro que está muito pequeno, faz um grande, muito grande, porque a colheita foi boa. Olha, nós vamos agora colher muita coisa, e agora nós vamos colocar essa colheita num depósito, e agora nós vamos regalar. Aí Jesus conta a parábola, dizendo, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para encontrar com o seu Deus? O homem vive como se não fosse morrer, mas a palavra do Senhor nessa noite traz algo para nós, porque a palavra do Senhor em Mateus, Lucas, capítulo 6, versículo 46, Jesus falou para aquele povo, por que vocês me chamam de Senhor? Por que vocês falam que é Deus? Por que vocês fazem isso, mas não me obedecem o que eu mando? Igreja, é para nós despertar. Pastores, é para nós despertar. Sabe por quê? Às vezes nós falamos das pessoas, mas nós como pastores não temos pregado o arrependimento. E a Bíblia diz que toda mensagem, irmão, que não traz o arrependimento, não vem do Senhor, porque o que o Senhor quer é que nós nos arrependemos todos os dias e nos convertamos e obedecemos o que Ele diz para nós fazer. Sabe por quê? Porque às vezes é difícil estar aqui no púlpito pregando arrependimento, não é? É difícil, e não só difícil porque as pessoas vão embora, vão deixar e você não tem dinheiro. Também, mas ainda há uma opressão espiritual que impede de as pessoas, de homens de Deus pregarem sobre arrependimento. Mas nós não temos, porque a palavra do Senhor fala assim, quando nós estamos com Cristo, nós temos que aprender, como servos de Cristo, nós temos que aprender, porque tem quem busca a Cristo, Jesus disse assim, aquele que quiser, aquele que escolher, aquele que for escravo da orelha furada, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, quem não quiser, irmão, seja como for, mas a palavra do Senhor nesta noite traz essa parábola sobre os dois fundamentos que Jesus falou. E ele explicou por quê. Aí Jesus dá a explicação por que ele diz isso, lá o próximo versículo 47. Porque aqui ele fala de duas casas e de dois homens. Eu quero que vocês entendam, porque o propósito sempre que eu procuro trazer uma mensagem, não é trazer algo, mas algo que alguém saia daqui entendendo o que ouviu. Que você entenda, porque, esse é o propósito. Aqui ele está falando, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. A diferença tem os, porque ele está falando de duas pessoas, de dois homens, porque tem o que ouve, tem o que ouve a palavra, certo? Porque os dois ouvem,
Como nessa noite, todo mundo está ouvindo. Só se alguém tiver problema de audição. Aí o que nós temos que fazer? A igreja tem que estar preparada para como chama, Damaso, aquele que trabalha com sinal? Hã? Libras. Tradução, né? Nós vemos aí quando vai dar uma entrevista, o presidente tem lá alguém traduzindo, não é? Então daqui a uns dias nós temos que estar também com um desse aqui. De repente tem alguém que for olhando na audição, né? Eu não consigo entender uma palavra daqueles, né? Aquelas pessoas falam, né? No minuto ela transmite um monte, né? Então, irmãos, é por isso que a palavra do Senhor está falando, ó, né? Ouve, mas as não praticam, porque ele está falando de dois homens que todos ouvem, como nessa noite nós estamos ouvindo, que graças a Deus nós não temos problemas de audição, né? Mas se um dia tiver, nós temos que também ter um intérprete que vai interpretar aqui o que o pastor está pregando, para transmitir para essa pessoa, para que ela entenda também, sem poder ouvir. Mas ele está dizendo aqui que está ouvindo, mas ele diz assim, olha, este ouve, mas não pratica. Não pratica. E ele então diz assim, ó, eu vos vou mostrar, eu vou mostrar para vocês. Olha como Jesus é lindo, maravilhoso. Ele diz assim, ele não está aqui hoje. Às vezes essa mensagem pode se parecer dura, mas ela não está sendo dura, porque Jesus está tentando fazer com que você entenda o que ele quer dizer. Porque ele está dizendo assim, ó, eu vou mostrar para vocês. Sabe por quê, irmão? Nós temos, Paulo fala assim nas suas cartas, dizendo assim, olha, eu queria falar das coisas espirituais, mas vocês ainda são crianças demais para entender o que eu preciso falar. Por isso eu tenho que tratar vocês com leitinho. É a mesma coisa hoje na igreja. Muitas pessoas eram para estar pregando a palavra, era para estar pregando o Cristo, era para estar anunciando o reino de Deus. Mas o que acontece? Tem que às vezes tomar leitinho ainda, porque não cresceu espiritualmente, não é? E não pode comer feijoada, porque se ele comer feijoada, se ele comer uma palavra forte, ele passa mal e diz, não vou comer mais isso, porque isso faz mal para mim, eu não vou voltar lá mais na igreja, porque aquilo ali fez mas fez um mal para mim, que olha, até agora, já faz 5 dias eu estou passando mal. Porque, irmãos, é criança espiritual. Porque ninguém dá uma feijoada para um bebê. Tem que dar leite, principalmente o leite materno. Não é? Mas quando nós crescemos, nós temos que aprender a comer feijoada, porque nós já estamos fortalecidos na palavra, nós já estamos fortalecidos em Deus, nós já estamos firmados, nós já estamos olhando para o nosso guia, e olhando para Jesus, o que é? Nós estamos olhando, caminhando para a cruz, e dizendo, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se for preciso de eu beber, eu vou beber, porque o Senhor vai estar comigo. Jesus foi assim. A Bíblia diz que ele foi orar e dizer, Pai, passa de mim. Eu sou Cristo, mas eu não sou super-homem. Eu sou Cristo, mas eu tenho problema, eu tenho dor, eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho sentimentos. O homem é assim. Mas ele disse, se for possível, passa. Se for possível, passa. Mas Jesus falou assim também, mas se não for possível, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade, porque a vida do crente, ela está nas mãos do Senhor, e não nas mãos do mal. E Jesus sabia muito bem, que a vida dele estava nas mãos do Senhor. Porque quando ele começou a explicar para os discípulos, pela bondade dele, pela misericórdia, ele começa então a mostrar, para que os discípulos não tenham confusão. Sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus não é confusão, Cristo não veio trazer confusão. E Jesus então chega aos discípulos e diz assim, olha, eu vou padecer daqui uns dias, está chegando a minha hora, e eu vou para a cruz, eu vou ter que morrer na cruz. Ele começou a explicar o que viria, mas depois ao 3º dia eu vou ressuscitar. E os discípulos começaram a dizer assim, logo Pedro começou a falar assim, não Senhor, isso aí está errado, isso aí que o Senhor está falando não está certo.
Irmãos, é a mesma coisa hoje. Quando eu li essa passagem, eu vi que a geração de hoje é isso. Quando nós falamos que precisamos renunciar, quando falamos que precisamos ter uma vida com Deus, que precisamos obedecer, as pessoas começam a falar como Pedro falou: não, Senhor, Jesus, o Senhor está errado, porque se o Senhor tiver de padecer, eu vou no seu lugar. E Jesus falou assim: Pedro, você agora mesmo estava cheio do Espírito Santo, mas agora você está na carne, porque você está pensando na carne e não está pensando nas coisas do Senhor. Sabe por quê, irmão? Quando nós estamos na carne, nós não pensamos nas coisas de Deus, mas quando nós estamos em Espírito, nós começamos a buscar as coisas que são do alto. Nós começamos a buscar as coisas que são do alto. E por isso que nós precisamos envolver com as coisas de Deus, porque senão nós vamos ficando carnal. Mas quando nós envolvemos com a Bíblia diz para nós, que eu gostaria até de ver, que Paulo fala, que as coisas carnais, nós vamos ficando nas coisas carnais. E Jesus falou para Pedro, Pedro, você acabou agora de falar das coisas espirituais, mas agora você está falando das coisas carnais. E nós, irmãos, temos que abrir um pouco os olhos, o entendimento, porque é difícil, sim. Nós estamos neste mundo e nós não podemos ser só carnal, nós não podemos ser só espiritual, mas nós também somos carne, porque nós precisamos do alimento, nós precisamos do sustento, nós precisamos. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter um equilíbrio. Diz assim, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus falou: por que vocês estão preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber? Por que vocês estão preocupados? Ele disse assim: olha para os lírios do campo, eles nunca trabalharam, eles nunca fiaram ninguém, nunca roubaram ninguém, mas como eles estão vestidos. Aí Jesus ainda fala assim: nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como nenhum deles, porque o Senhor vista os lírios do campo. Olha as aves dos céus, elas não trabalham, não juntam em celeiro, e todo dia Deus dá o sustento para elas. E assim também é na nossa vida. Nós estamos preocupados com tantas coisas, não é? Nós andamos, e a palavra do Senhor fala para nós nessa noite, no versículo 47, ele fala de dois homens. Lucas 6,47, versículo 47, ele diz para nós, ele falou assim: olha, irmãos, a palavra do Senhor nessa noite vem mostrar para mim e para você que Jesus está falando lá, ele está mostrando. Ele diz que o homem, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificando, aqui ele já está falando da casa. Porque a casa é uma coisa, e quem edifica a casa é outra. Né? O cooperador Cláudio está edificando, está construindo uma casa. Mas a casa é a casa, ele é a casa. Ele está construindo a casa. Então ele diz assim, o que é? A pessoa que ouve a palavra, mas ela não procura pôr em prática. Não é? E às vezes o que é? Há um desinteresse na nossa vida, por falta de querer conhecer ao Senhor. Às vezes nós queremos ir na igreja, queremos até fazer a obra de Deus, mas uma coisa, irmãos, é importante, não é nós só ficarmos querer fazer. Vamos procurar às vezes fazer um pouco, mas fazer com convicção aquilo que nós fazemos. Porque não é, se você não é salvo por obra, não. Nós somos salvos por obediência ao Senhor. E obedecer é melhor do que sacrificar.
Tá? E a palavra do Senhor diz para nós: um homem que edificou uma casa, ele cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre, sabe o que é a rocha? Quem sabe o que é a rocha? Jesus. Jesus é a nossa rocha. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso exemplo. Aí porque ele diz, olha, e lançou a casa sobre a rocha, e vindo a enchente. Porque, irmãos, na nossa vida, nós estamos sujeitos a todas as coisas porque nós estamos no mundo. Vêm as tribulações, vêm as dificuldades, vêm as lutas. E ele diz que vem, porque a Bíblia diz que vem, o problema vem na casa do justo, vem na casa do crente, vem na casa de todo mundo. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Mas a Bíblia diz que aquele que edificou a casa, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Agora eu gostaria que você pensasse um pouco mais profundo, porque Jesus aqui não está revelando somente coisas dessa terra. E quando Jesus está falando que vem o rio, a Bíblia está dizendo que o rio que vai vir sobre a minha vida, sobre a tua vida, é o dia do juízo. E lá no dia do juízo, as coisas vão começar a aparecer. E lá, meu irmão, não vai ter como você fugir para onde. Porque aqui, você é servo, você é filho, você vem quando quer, você faz o que quer. Mas lá, o dia do juízo, não vai ter como. E Jesus está falando para nós, irmãos, igreja, a palavra de Deus nessa noite veio trazer para mim e para você. Aqui você tem a escolha de edificar a tua casa e fazer o que quiser, mas aprenda uma coisa nessa noite para sempre: um dia você vai ter que dar conta das coisas que você fez através do seu corpo. E aí eu quero ver. E aí eu quero que você saiba nesta noite, porque às vezes nós estamos preocupados, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, amém, irmãos, até a obra de Deus, mas preocupa edificar a tua casa sobre a rocha, porque o dia que o juízo vir, a Bíblia diz que é um rio, e sabe, irmãos, lá no rio, o que o rio vem? Ele vem com avalanche, ele vem com ataques, ele vem com coisas grandes na nossa vida, e aí não tem como nós defendermos, mas quando nós estamos edificando a nossa vida em Cristo, quando vir um rio do juízo, o Jesus vai estar intercedendo por nós naquele dia. E aí você vai dizer: por que eu não busquei, por que eu não fiz? O dia do juízo, Jesus está falando, contra aquela casa, e não pôde ser abalada, por ter sido bem construída. Né? E Deus está falando contigo nessa noite. Como você está construindo a tua casa espiritual? Como você está querendo o dia do juízo na tua vida? Não é? Porque tem, né? Depois nós voltamos aqui, vê lá Atos 17, 31. Paulo, a pregação de Paulo falando para aquele povo. Irmãos, a pregação nossa, ela tem que constituir de que as pessoas entendam que é um dia do juízo, que é um dia que vai vir, irmãos, e é um rio de avalanche de problema naquele dia, de pessoas acusando, de pessoas, né? Mas aí, você tiver construído a sua vida na palavra, se você estiver construindo a vida em Deus, sabe por que eu vou falar isso? Porque quando a gente está em Cristo,
Não é porque nós estamos aqui dizendo assim, o pastor está pregando sobre o juízo, ele é melhor? Não. Sabe por quê? Porque nós escolhemos, mesmo ainda que nós padecemos, mesmo que ainda nós choramos, mas ainda nós escolhemos ficar na casa do nosso Senhor com as orelhas furadas. Para que Ele o quê? Conduza as minhas obras segundo as obras de Cristo. Para que quando eu venha enfrentar o juízo, eu possa ter, pela misericórdia e bondade de Cristo, que as minhas obras foram construídas no Senhor. Porque em Efésios capítulo 2, versículo 2, ele diz assim para nós, que Cristo nos fez com que nós andássemos nessas obras, e Deus criou as nossas obras, que antes era só de vergonha, de coisas ruins, mas hoje nós temos umas novas obras. Irmãos, eu estou dizendo aqui nesta noite, que as nossas obras não valem para a salvação, mas elas valem para o dia do juízo. Eu não sou salvo por obra, mas a Bíblia diz que nós somos salvos para fazer boas obras. É diferente. Ninguém é salvo por obra, ninguém merece salvação. E aí então, o rio contra aquela casa, e ali foi grande a ruína dela. 31, vê se esse aí, Atos 17, 31, em diante, fala lá, que Paulo fala sobre a pregação. Tem lá 17, 31? Não tem? Se não tiver, nós vamos ter que colocar aí. Olha o que Paulo fazia na pregação dele para aquele povo. Aí Paulo começa a pregar, estava lá um monte de pessoas, e Paulo começou a pregar dizendo assim, ó, porquanto Deus, olha lá, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vamos lá, continua. Né? Quando ouviu falar da ressurreição dos mortos, escarneceram. Porque Paulo, vê o versículo 30, que ele fala, porque aqueles homens, eles não acreditavam em ressurreição. Irmãos, e é a mesma coisa hoje. A Bíblia diz assim que nós vamos ressuscitar. Todos nós vamos ressuscitar. A Bíblia diz que uns vão se ressuscitar para vergonha, outros para honra. E a escolha é tua de você, que lado que você quer ficar. Porque não adianta também você dizer que tem Deus, se só suas obras nega. Cadê os seus frutos? Cadê as tuas obras? Né? E elas vão contar no dia do juízo. Vê o 29, vamos ver se, acho que é esse mesmo. Olha lá, vamos lá o 29. Ele diz assim, ó, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou pedra preciosa, trabalhos de arte e imaginação do homem. Porque Paulo estava em Atenas, ele estava pregando para um povo idólatra, que cria nas imagens, que cria, né, nas coisas. Irmãos, e nós não estamos diferentes não. Nós estamos também, às vezes não temos uma imagem física, mas nós estamos crentes, criados com imaginações diferentes. Sabe, que eu vou falar a imaginação diferente nossa hoje, é saber que um dia nós não parece que nós nunca vamos morrer, que nós nunca vamos ter uma ressurreição, que nós nunca vamos ter um dia do juízo. Nós estamos a mesma coisa. Nós estamos no evangelho onde não prega mais arrependimento, onde não prega mais salvação, onde não prega mais o juízo de Deus. Então, mesma coisa nós pôr uma imagem aqui e adorar, ela não vai saber falar nada. Ou às vezes as pessoas adoram líderes que são bons, porque não falam a verdade, e são agradáveis de ouvir.
Não é? Nós estamos vivendo essa geração. Nós estamos vivendo isso. Mas a palavra do Senhor, Paulo começa a falar, ó. Nós somos geração, nós somos povo de Deus. Ele disse assim, olha. Deus não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Mas o que ele fala? Porém notifica aos homens de todos em toda parte que se arrependam. Né? Por que ele fala? Porquanto estabeleceu um dia. Irmãos, a Bíblia está dizendo assim para mim e para você, que Deus marcou um dia para o juízo. E você goste ou não goste, ou você fica na igreja ou você não fica, ou você faz ou você não faz, eu vou dizer, problema seu. Né? Mas o dia do juízo, Paulo diz, está marcado. Não tem como desmarcar. Não tem como voltar atrás. Quem pode com Deus? Então ele diz assim, ó, que o dia do juízo está decretado. Está marcado. Mas se o dia do juízo está marcado, está decretado, Deus está dizendo assim, eu tenho uma solução para esse dia. Porque às vezes nós olhamos Deus e falamos assim, mas por que Deus então marcou este dia terrível? Ele marcou para os ímpios, mas para o justo haverá alegria, porque o Senhor vai dar vitória. E Paulo está dizendo o quê? Para nós pregadores, pregar para que o povo se arrependa, porque ele destinou, porque há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, e ressuscitando dentre os mortos. Então, irmãos, se nós olharmos lá em Malaquias, no capítulo, se não me engano, 3, versículo 14 em diante, ele fala, olha lá, o que muitos está dizendo? Muitos falam assim, eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui ouve isso, dizendo assim, às vezes nós fala assim, nossa, aquele lá é crente, o que adianta servir, a vida dele, né? Ainda fala assim, olha, o pastor passou por 3 cirurgias, o que adianta? Eu posso ter passado até por 3, mas eu estou de pé, pela glória de Deus, né? E não me escondo não, graças a Deus, irmãos, porque eu tenho que apresentar a Cristo, né? E Cristo também apresentou ele disse para os discípulos, olha, eu vou morrer, eu vou partir, eu vou para a glória, mas vocês vão continuar a obra, aleluia. A obra é o Espírito Santo, a obra é de Deus. Aí naqueles dias também estava assim, dizendo assim, o que adianta estar servindo a Deus? Irmãos, é a mesma coisa nos dias de hoje. Muitas pessoas estão também, às vezes mais preocupados com a sua vida particular do que com a sua vida espiritual. Eu não estou dizendo aqui nessa noite que a tua vida particular não tem importância, não. Tem importância. Porque Deus é poderoso para cuidar dela também, muito mais do que você mesmo. E se Deus não cuidar, se Deus não fizer, a Bíblia diz que, o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão que nela trabalha. Diz que não adianta você comer o pão mal, não adianta você comer ruim, se Deus não edificar a tua casa. Mas aqueles que Deus edifica a casa tem paz, tem alegria, tem felicidade. O provérbio diz que é melhor nós comermos um bocadinho na casa que tem paz do que um banquete na casa de quem não tem paz. Não é? É melhor nós comer arroz e feijão na casa de quem tem paz do que um banquete na casa de quem não tem paz. Não é? Então, volta lá no livro de Malaquias, versículo 14. Aí ele diz,
vós dizeis, inútil servir a Deus. Que nos aproveito. Quantas pessoas estão dizendo assim, que coisa chata eu estar aqui ouvindo nessa noite. Fica, irmãos, fica com o bom, fica com o legal, fica com teus amigos que são legais. Vai lá, faz banquete, faz. Lá é melhor do que estar na igreja repreendendo, sendo repreendido. É melhor do que estar na igreja ouvindo alguém te orientar. Porque se o pastor não orienta, quando Deus te ama, Ele levanta outro para te orientar. Ele levanta outro para falar, porque a palavra do Senhor diz assim, que aqueles que andam no caminho do Senhor, até os loucos andam e não erram, porque o Senhor sempre guia. Vai! Os teus amigos, vai viver a tua vida lá. Só que, meu irmão, no dia do Senhor, eu quero ver se os teus amigos vão te livrar. Viu? Pode ficar. Tá bom, pastor, o mundo aqui tá uma maravilha. A coisa aqui tá boa. Olha, comida à vontade, bebida à vontade. Olha, tá uma maravilha, estou ganhando, tô com saúde. Continua. É meu amigo, a mesma coisa. Graças a Deus eu não tenho isso comigo. Viva a tua vida. Mas a Bíblia me ensina que muitos estão dizendo isso. Porque olha para os que estão na igreja. Olha para os que estão padecendo. Não é? E não se importa. Mas a Bíblia está dizendo, ó, uns está dizendo, inútil é servir a Deus. De que nos aproveitou, temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. É o que o povo fala, é o que o mundo diz. Que não vale a pena. Se nós olharmos o Salmo 73, Asaf fala isso. Que ele começou a olhar para a vida dos ímpios e começou a ver a vida dele, porque Asaf era um homem de Deus. E ele temia o Senhor de uma forma, ele era temente, ele guardava, ele fazia, e ele era um regente do coral do templo. Olha para os músicos agora. E quando ele regia o coral, irmãos, diz assim, porque naquele dia não era como hoje, que Cristo agita. O Espírito Santo está, e era só por medida, era só por um tempo. E quando se reunia, então, uma vez ou outra, o Espírito Santo descia. E a Bíblia diz então que Asaf estava lá louvando, regendo o coral. E eles começavam a louvar, começavam a glorificar a Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus descia no templo. E ele então, quando a glória de Deus descia no templo, irmãos, todos eram curados. Até as pessoas que ficavam para fora eram curadas. Quando ele louvava o Senhor. Aí ele saía, sabe por quê? Eu vejo a vida de Asaf. Ninguém ajudava Asaf. Ninguém se importava com Asaf. É o que acontece hoje. E Asaf, ele dedicava a tua vida no templo, dedicava a tua vida em oração, dedicava a tua vida no ensinamento da música, porque música eu acho complicadíssimo, não tenho condição nem de estudar música, porque é muito complicado. Eu louvo a Deus pela vida das pessoas que gostam de música. Eu acho complicado, não consigo entender. A pastora também, né? Não consigo. É difícil. Se vai fazer um exercício para música, pelo amor de Deus, eu já desisto. Não consigo. E Asaf dedicava. E você imagina, ele cantava no templo, onde tinha rei, onde tinha pessoas, ele tinha que fazer o melhor. Aí ele ia para a casa dele, às vezes não tinha o que comer, dedicava, como a vida das vezes de pastores que dedicam na obra, né? Não tem o que comer. E aí ele começou a olhar para a vida do ímpio. E ele diz assim, então, está errado. Eu louvo a Deus, a glória desce, coisas é curada, a pessoa é libertada, a pessoa com problema é solucionada. E eu? Aí ele falou assim, parece que Deus é bom para com os outros, mas comigo mesmo. Salmo 73. Versículo 11 em diante, para a gente adiantar, porque senão nós vai ficar até meia-noite, aí a pessoa vai ficar mais braba ainda. Aí vai dar dor de barriga.
Aí vai dar tudo, aí pronto, aí nunca mais vem na igreja, coitado. Porque está acostumado com leitinho, né? Acostumado com leite, se comer uma coisa mais forte, passa mal, né? O versículo 1 fala assim, meus pés estavam para quase desviar, né? Os pés de Asaf estavam quase para desviar. Via a glória de Deus, mas para ele não tinha. Ele não tinha convênio médico. Ele não tinha convênio médico. Ele não tinha nenhum jumentinho para andar. Ele tinha poucas roupinhas, coitado. Via a glória de Deus, irmãos, e para ver a glória de Deus, muitas vezes nós temos que renunciar a muitas coisas e dizer, glórias, glórias ao Senhor, porque Ele é bom. E quando ele louvava, as pessoas eram curadas, mas conta ele, olha lá, olha o que ele falou no Salmo 73, com efeito, Deus é bom para com Israel, com os de coração limpo. O próximo, quanto a mim, olha lá, porém quase me revelaram os meus pés, pouco faltou para que desviasse os meus passos. Ele estava quase desviando, irmãos. Sabe o que é isso, irmão? Quem está servindo a Deus, tem hora que você não buscar no Senhor, você desvia. Se não tiver edificado a sua casa sobre a rocha, desvia. Por que muitos pastores abandonam? Não é fácil. Asaf era um regente do coral, ele ministrava. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade. Os perversos eram pobres. Ele vai falar aí que o ímpio não tem dor nem na morte, nem para morrer o filho de uma mãe tem dor. Morre sem dor. Agora o pobre, eu vou te falar a verdade, dá uma dor de dente, né? Meu Deus, sofre com dor de dente porque não tem dinheiro para pagar o dentista. Às vezes não dedica nessas coisas e não tem dinheiro para fazer um tratamento dentário. Agora a Bíblia diz que o ímpio não. Tem tudo. O ímpio tem tudo. O ímpio, irmão, tem convênio, tem médico, vai no hospital, o Alster lá, né? São Paulo lá, como chama Alster lá? Albert Einstein lá. Né? E nós temos que ir na fila do SUS mesmo. Né, irmão Deus? Tem que ir lá, pedir a Deus misericórdia. Por isso que vira crente. Senhor, só o Senhor. Só o Senhor, só o Senhor. Vira crente. Né? E Asaf está lá. Pois eu invejava, ó. Irmão, uma das coisas, se nós começar a olhar para a vida dos ímpios, nós desistimos. Porque eu invejava lá dos arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação. O seu corpo é sadio, inédito, forte. Irmãos, isso tem uma coisa que eu vou dizer para você. É tão grave que quando eu fico doente eu já ligo para um, já ligo para outro. Não tenho vergonha de falar que eu estou doente. Agora o rico, o ímpio, não fala que eu estou doente não. Eu estou passeando, para ninguém saber que ele adoece. Não é? Para ninguém saber. Então Asaf estava vendo isso aí, mais ou menos isso aí, ó. Não partilham das canseiras dos mortais e nem são afadigados como os outros homens. Né? Daí a soberba que o cinge como um colar e a violência que envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de gordura, do coração brota as fantasias. Manejam e falam maliciosamente da opressão, fala com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e tem por fonte deles que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, e aumentam
as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele está dizendo que é inútil. Inutilmente, chegou um tempo que ele falou assim: inutilmente eu servi a Deus, inutilmente eu fui na igreja, inutilmente eu fiz isso, inutilmente eu fiz aquilo. Porque o que adiantou eu estar na igreja? O que eu estou adiantou? Né? Aí ele, vamos lá. Pois contínuo sou afligido e cada manhã sou castigado. É a vida do crente, que parece que tudo dá errado, que parece que tudo vem na nossa vida, parece que tudo acontece, né? Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. E só refleti para compreender isso, e achei muito pesada a tarefa para mim. Asaf estava achando pesado a tarefa para ele. Aí onde ele foi? Irmãos, é no santuário de Deus que Deus fala contigo. É no santuário de Deus que Deus mostra para você. É no santuário que Deus começa então a mostrar para nós. É no santuário, porque Asaf, quando viu o ímpio, viu uma coisa, mas quando ele entrou, até que entrei no santuário de Deus e atinei o fim deles. Os irmãos estão entendendo? O fim deles, a vida deles é boa, mas o fim deles é ruim. E nós não conseguimos ver o fim, nós só conseguimos ver o momento, né? Tu certamente o põe em lugar escorregadios e fazem cair. O que é isso, irmãos? No dia do juízo, lá cai, lá a casa caiu. Os irmãos entenderam? Lá a casa caiu. Aqui não caiu, mas lá caiu, porque as obras dele não eram boas, mas não edificou em Cristo, não fez em Cristo. Aí ele diz: como ficaram súbito assolados totalmente e aniquilados em terror. No dia do juízo é terror. Como ao sonho quando acorda, assim o Senhor desperta e desprezará a imagem deles. Quanto o coração se me amargou e as estranhas se me comoveram. Eu estava, olha o que Asaf falou, eu estava embrutecido, ignorante, e era como um irracional na tua presença. Porque ele está dizendo que o homem que pensa somente nessa vida, ele é irracional. Ele não é um animal racional que pensa. Aí ele diz: todavia estou sempre contigo, e tu me segura pela mão direita. Porque quem anda com Deus, Deus está segurando as suas mãos nesta noite. Quem está fazendo a vontade do Senhor, irmão, às vezes nós estamos andando num lugar precipício para cair, mas Deus está segurando a nossa mão para que nós não caia. Às vezes começamos a andar no caminho que não vai nos levar à morte, mas aí Deus pega e diz: não, esse caminho não é bom, volta para este caminho, porque o Senhor está nos guiando. Não é? Tu me guias com o teu conselho. Olha lá. E depois me recebe nas tua glória. Aleluia. Ele guia nós aqui e recebe nós lá. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraz na terra. Então ele diz: enquanto você está na terra, viva o Senhor, tenha alegria de servir ao Senhor, tenha alegria de estar buscando o Senhor, porque na terra, irmãos, não há nada mais importante nessa noite, na tua vida, do que você servir a Jesus. Nada mais vai te dar felicidade nessa terra e também na vida por vir. Não dá. Né? Nada. Agora, olha lá.
Vê se alguém vive isso aqui, ó. Vê se alguém. Você escuta falar, fulano está com depressão, fulano está arrasado, fulano está isso. Mas por quê? Olha lá, olha o que Asaf falou. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Nada vai abalar. O Senhor é a nossa herança, irmãos. O Senhor é a tua riqueza, o Senhor é tudo. Asaf falou assim, o Senhor, agora eu sei, agora eu estou entendendo que vale a pena eu continuar no templo, mesmo que eu não sou curado e os outros sejam, né? Mesmo que os outros se enriquecem, mas eu não rico, mesmo que os outros estejam no banquete, mas eu tenha a minha casinha simples, mas eu estou com o Senhor, eu estou com Deus. Vale a pena, igreja, né? Vale a pena. Então vamos ver em Malaquias. Está falando aí, né? Vamos continuar então, esse 27, né? Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos quantos são infiel para contigo. Está escrito, irmãos. Olha lá, olha o que ele diz, escolhe. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Né? Em nome de Jesus, Malaquias 14, para a gente encerrar. Oi? Olha lá, vamos voltar lá. Irmão, se nós olhar tudo aqui, se nós for olhar vários textos da Bíblia, resume praticamente naquilo que nós estamos falando, não é? Ele diz assim, ó, vós dizeis, inútil é servir a Deus, de que nos aproveita, temos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Vamos ao próximo. Ora, pois, nós reputamos por feliz, olha lá, a mesma coisa está escrito lá, ó, os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e não acontece nada. Falou isso, né? Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros as mesmas palavras, né? O Senhor atentava e ouvia. Ó, o começo lá, a Bíblia diz que há um memorial. Há um memorial, irmãos, escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do Senhor. Irmãos, a coisa é séria. Tudo está relatado as nossas obras no livro. Se nós olharmos em Apocalipse, fala assim que houve o dia do juízo lá, depois do arrebatamento, em que o Cordeiro achou o livro, aí disseram assim que não foram dignos de abrir o livro, né? Aí depois um outro livro foi aberto, e os que não foram encontrados o seu nome no livro da vida, foram lançados. Está tudo escrito, irmãos, não tem como. Então, irmãos, aprendam uma coisa nessa noite: as suas obras estão escritas no dia do juízo. Tem um memorial. Tem um memorial escrito lá, ó, diante dele para os que temem ao Senhor e para que se lembra do seu nome. Aí vamos lá o próximo. Ah lá a diferença, ó, naquele dia. O que ele diz? Eles serão para mim particular tesouro. Aleluia. Irmão, se a gente entendesse isso, será que nós era frio desse jeito na igreja? Será que nós tratávamos a igreja de qualquer maneira que nós tratamos?
Será que nós desprezaríamos a igreja como nós desprezamos? Porque talvez você queria estar em qualquer lugar, menos aqui nessa noite. Que aqui é um lugar monótono. Aqui é um lugar que não dá para ficar. Mas a Bíblia diz que naquele dia vai ter uma diferença. Aqui não, aqui é chato. Aqui é chato e eu vou dizer uma coisa. A igreja hoje está muito parada. Muito parada. A igreja tem que tratar com mais seriedade. Sabe por quê? Porque a igreja é uma adaptação para morar no céu. Primeiro nós somos repreendidos aqui. Para depois estar lá. Porque aqui nós temos jeito de corrigir. Lá não tem mais. Aqui nós temos condição de disciplinar. Lá não tem mais disciplina. Porque é bíblico isso aqui. Eu não estou falando sem noção. Hebreus não fala assim? Que se os nossos pais da terra se nos disciplinam. O Alisson tem 2 filhos. E toda hora eles disciplinam os filhos dele. Porque não quer o mal. Né? A Silvia tem. Tem os nossos filhos que nós disciplinamos para que eles não venham a perecer. E ele disse, quanto mais o Pai Celestial também quer o nosso bem. E se nós, irmãos, não estamos submissos à igreja, se nós não estamos submissos ao pastor, se nós não estamos submissos à casa do Senhor, você também não vai ser submisso no céu. Não vai poder. E aí a palavra do Senhor fala para nós que naquele dia será um particular tesouro. Dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Está preparado, é o dia do juízo. O que ele vai fazer? Vou poupá-lo-vos como um homem poupa o seu filho que o serve. Porque tem diferença de filhos, o que serve e o que não serve. O filho pródigo saiu. Ele era filho, ele saiu. Ele não quis servir seu pai. Não é? Mas quando foi tirado as coisas dele, ele falou assim, sabe, irmão, às vezes chega na nossa vida certas circunstâncias para nós dizer, não vale a pena, eu vou voltar para a casa do pai, porque meu pai tem tudo. Não é? Chega um dia aquele filho chegou um dia que quando ele estava rico, quando ele estava bem, ele estava bom, mas o dia que estava ruim, ele falou assim, ó, não vale a pena. E às vezes Deus tira algo da nossa vida para cair em si e dizer assim, não, vou voltar para a casa do meu pai, porque os jornaleiros do meu pai têm tudo. E eu vou chegar na casa do meu pai, não quero ser tratado como um do filho, não, mas eu quero como um dos jornaleiros, para que sentar simplesmente como servo. Porque na casa do meu pai tem pão com fartura. Né? E aí ele diz que o serve. Vamos lá o próximo versículo. Olha lá, ó. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Lá no dia do juízo vai ter diferença. E aí nós fica aqui uma igreja morna, uma igreja que não trabalha, uma igreja que não faz nada, uma igreja que não obedece, uma igreja que vive livre, porque não tem pensado nas coisas do céu. Não tem buscado as coisas do céu. Não tem buscado as coisas preciosas que Deus tem. Tesouros escondidos na presença do Senhor no dia do juízo. E por isso que há uma igreja que vive com contenda, uma igreja que vive brigando, discutindo coisas e perdendo a salvação por mínimas coisas. Trocando tesouro eterno, trocando coisas eternas por poucas coisas. Por picuinhas, porque fulano, porque ciclano. Irmão, nós precisamos converter. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, porque nós não estamos aqui falando de coisas dessa terra, porque coisas dessa terra nós podemos passar de qualquer maneira, mas as coisas do céu não tem quem vai livrar você.
Aqui, se você não está gostando, você não vem na igreja. Mas eu quero ver o dia que você estiver no céu, meu irmão. Aonde você vai? Quero ver se o capeta vai querer você lá. Nem o capeta te quer. Nem o capeta te quer. E nós fica brincando. Nós não tomamos atitude. Nós fica querendo leitinho. A igreja quer leitinho, quer fica mimando, mimimi. Irmão, no dia do juízo a coisa é séria. E o homem só tem direito de se arrepender quando está vivo. Não existe purgatório, meu irmão. Não existe. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois o dia do juízo. Não tem duas mortes, não tem purgatório, não tem volta aqui não, reencarnação. Ah, mas eu fui mal no passado, agora eu voltei para ser bonzinho, para ser salvo. Isso é mentira. Nós temos que ser bom agora, só tem essa vida. E o que você está fazendo com ela? O que você está edificando? O que você está fazendo? E às vezes está faltando assim, não, mas é porque eu não gosto do pastor, porque eu não gosto do irmão. Mas a Bíblia está dizendo que para você suportar o pastor, suportar o irmão, porque tem recompensa para aqueles que fazem isso. Não está fazendo de graça não, não está fazendo por mimimi não, você está fazendo porque você ama o seu Senhor, e você está servindo o seu Senhor, não é o seu irmão. Ah, mas eu vou cuidar da casa do Senhor. Você vai cuidar, irmãos, porque às vezes você amanhã não vai poder cuidar, mas vai estar os filhos do Alisson, vai estar os filhos dos filhos seus, cuidando da casa que você dizimou, da casa que você ofertou, da casa que você ajudou. Você não vai precisar mais, porque a tua coroa já espera, mas alguém vai estar alguém vai estar colhendo aquilo que você plantou, aquilo que você semeou. Mas nós não queremos semear. Nós não queremos plantar na casa de Deus. Não tem recompensa. Eu faço, não sou visto. Eu dizimo, nem sei. O que estão fazendo com o meu dízimo? Não é? É hoje, irmãos, a circunstância que nós estamos vivendo. Mas a Bíblia está dizendo que há um dia reservado. E esse dia do juízo ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar, né? Ninguém vai. E nós temos que entender. Vamos ver se tem mais um versículo lá para a gente. Esse Malaquias aí que nós paramos, o próximo aí, acho que nele fala mais uma coisa que talvez seja útil, né, para nós. Olha lá, ó. Pois eis que vem um dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem a perversidade serão como restolho. O dia que vem abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz e nem ramo. Irmãos, desperta, acorda, enquanto é tempo. Deixa de ser criança, deixa de ser meninos. Se converta ao Senhor e seja forte. Suporta. A Bíblia diz que, né, a Bíblia diz assim, lá no livro de Hebreus, né, fala para nós suportar, fala para nós nos fortalecer, fala para nós estar fortalecido. Versículo 10, Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 35. O escritor de Hebreus fala assim, ó: não abandoneis, portanto, a vossa confiança
ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deus tem promessa para aqueles que perseveram. A promessa é para aqueles que estão, é para aqueles que suportam, é para aqueles que estão com a fadiga, que estão na batalha, que estão chorando, mas estão lá, porque crê na promessa. Olha lá, com efeito, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem e não tardará. Vai vir. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não se compraz a minha alma. Mas a palavra do Senhor diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma, porque nós estamos preocupados com a nossa alma, nós estamos preocupados com a nossa vida, nós estamos preocupados, irmãos, em estar servindo o Senhor. Nós podemos estar aqui, mas no dia do Senhor nós vamos receber, e a Bíblia diz lá em Malaquias que nós vamos ser tratados como um bezerro cevado, vamos pular de alegria, porque saber que o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Igreja, ame mais, dizima mais, oferta mais, faz mais, porque a tua obra terá recompensa. O seu trabalho tem recompensa. Não pense você, irmãos, não, em querer fazer talvez tantas coisas, mas faz o pouco com objetivo, faz um pouco com evidência, faz um pouco saber, que nem Paulo disse. Paulo, ele falou assim, ó: eu sei em quem tenho crido, estou certo, convicto de que Ele é poderoso para guardar-me o meu depósito até aquele dia. Então nós estamos aqui nessa noite convictos do que nós estamos fazendo. Nós temos a certeza do que estamos fazendo, nós temos certeza do que nós estamos dizimando, nós temos certeza que nós estamos trabalhando na obra incansavelmente. Nós temos certeza porque Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho servido, eu sei o que estou fazendo, eu sei o porquê estou fazendo, eu sei porque eu estou padecendo, eu sei porque isso, porque eu tenho. Ele disse assim: olha, eu aprendi a viver tanto na fartura, tanto na escassez, porque eu tenho experiência da fartura, eu tenho experiência da escassez, eu tenho experiência de estar humilhado, eu tenho experiência de estar honrado, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo eu posso, tudo eu posso naquele que me fortalece. Irmão, nós podemos todas as coisas. Então não é porque nós estamos humilhados, é porque estamos, hoje é porque estou honrado, estou humilhado. Irmão, nós estamos em Cristo. E se nós somos humilhados é para Cristo. E se nós estamos honrados também é para Cristo. Paulo falou assim, ó, irmão, chega uma vida na hora do crente, que o crente chega assim e falou assim, Paulo falou: para mim não importa morrer. Sabe por quê? As pessoas não querem morrer hoje? Porque elas não vivem em Cristo. Porque quando nós vivemos em Cristo, é duro, é triste. A nossa carne é massacrada. Às vezes nós temos que humilhar, às vezes nós temos que amar, nós temos que fazer tantas coisas que nós não gostaríamos de fazer. E para viver com Cristo é assim. Esse é o Cristo da cruz. Lutar, sabe, não somente contra os irmãos não, mas é uma guerra, uma potestade espiritual, é uma alma, é algo, irmãos, que vem contra nossas vidas tremendamente, como Paulo diz lá em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra principados que tentam tirar nós da presença do Senhor, arruma todos os meios, todas as maneiras. Mas nós temos que entender algo, que Paulo estava dizendo, que se eu morrer, eu vou morrer para Cristo. Mas se eu estou vivo,
eu também estou vivendo para Cristo. Ele disse, se eu vivo para Cristo, e se eu morrer, eu vou para Cristo, então, tanto faz eu viver como morrer, porque eu sou de Jesus. Agora, quem quer viver essa vida não quer morrer, né? Mas quem vive Cristo aqui quer morrer, porque não vale mais a pena. Sabe por quê, irmão? Porque o mundo rejeita. Sabe por que a igreja hoje está assim, folgada? Porque está vivendo um evangelho light. O dia que houver um evangelho forte, vai vir perseguição, igreja. Vai vir. Satanás vai levantar contra. Quando houver arrependimento, conversão, almas convertidas, cura, milagre, algo convertendo, vai vir, não vai ficar folgado assim não. Porque aqueles que vivem em Cristo, eles vivem seguro, né? E nós estamos assim porque nós vivemos como a política da boa vizinhança, né? Se damos bem com o prefeito, se damos bem com as autoridades, tudo está bom. Não prega, não fala arrependimento, não fala nada, não toca, está ótimo. Mas começa a pregar sobre arrependimento, começa a pregar sobre conversão, começa a pregar a verdade, a renúncia, para ver se não vem a perseguição. Se o inferno não vai abalar. Vai vir. E Paulo então chegou e falou, tanto faz, porque se eu viver, eu tenho que viver para Cristo. E ele falou assim, ó, isso você estava dizendo é chato. Por quê? Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu tenho que viver só Jesus. E se eu morrer, eu sou dele. Então tu faz eu viver, morrer, sou de Jesus. Amém? Então, irmão, Jesus tem que estar na tua vida hoje. Jesus tem que estar na tua casa hoje. Porque onde você vai encontrar com Ele. Então já encontre com Ele agora. Porque a Bíblia diz que o Senhor selou nós com o selo do Espírito Santo, com o selo da promessa. Diz, com o penhor, que Ele vai voltar. Então, irmãos, igreja, vamos despertar. Porque tem um dia do juízo. Se alguém falar outra coisa para você, lembra-se do dia do juízo. Esse dia está marcado para determinado, né? E a Bíblia diz que havia um homem que era um juiz. E esse juiz, ele gostaria de manter a carreira dele, porque ele sempre procurou agir correto. E ele era um juiz romenado, né? Como é que chama? Renomado. Obrigado, gente. Renomado. Ele era um juiz renomado. Ele não queria acabar a carreira dele arrasado. Mas só que uma das coisas que aconteceu na vida dele, que às vezes acontece na nossa, foi que um dia um filho dele veio pecar, veio errar. E agora ele ia julgar a causa do filho dele. Olha só. Olha o problema. O filho dele errou. E agora ele, juiz, ele não podia dizer assim, eu posso ser justo com o Cláudio, eu posso ser justo com, né, Cabia, eu posso ser justo com ela, posso ser justo com ele. Mas com meu filho eu vou ter que, poxa vida, maneirar, né? Eu vou querer, e sendo que meu filho pecou, sendo que o meu filho... E esse juiz então falou, eu não posso acabar a minha carreira desta forma. Aí ele teve uma ideia, que simboliza muito, irmãos, a nossa vida com Cristo, para vocês entenderem o dia do juízo. O que esse juiz fez? Pegou o acusador que estava acusando o filho dele, foi lá, imediatamente, pagou a dívida do filho, para que no dia do juízo, não precisava condenar o teu filho, porque o teu filho estava com a dívida paga. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele pagou a nossa dívida para que no dia do juízo não há condenação na tua vida. Amém? Não há condenação, porque a dívida foi paga, Jesus pagou, e no dia do juízo não vai haver condenação. É isso. É isso, irmão, simples assim.
Vamos procurar servir o Senhor. Vamos procurar. Porque quando nós aceitamos o Senhor, nós pagamos as nossas dívidas. E nesse dia lá do juízo, não vai ter condenação. Porque pagou a dívida, como é que vai condenar alguém que paga a dívida? A Bia está estudando para advogada, né, Bia? Ainda não, mas vai, né? Então, irmãos, é isso aí. Temos que estar. Eu vou convidar a pastora Sandra, ela vai fazer a oração final para a gente encerrar. Mas, igreja, vamos despertar, vamos estar cheios do Espírito Santo, saber em quem nós temos crido, saber em quem nós estamos fazendo, vamos realizar a obra de Deus com mais seriedade. Vamos fazer as coisas do Senhor, irmãos, enquanto há tempo. Vamos edificar a casa. Todos estão edificando, irmãos, todos estão edificando a casa. Só que um edifica na areia e o outro sobre a rocha. Mas todos estão edificando. O mundo está edificando na casa deles. Tá? Eles estão construindo. Só que eles estão edificando na areia. No dia do juízo, vai vir o rios, que é a acusação. É como aquele juiz. O acusador estava lá, ó, com a lista assim do pecado do filho dele. Quero ver o que esse juiz vai falar. É, desse jeito, irmãos. Eu quero ver o que esse juiz agora vai falar. Ó, tá tudo marcadinho o pecado do filho dele aqui, ó. Mas sabe o que ele foi? Ele foi lá e pagou pelo pecado do seu filho, apagou tudo, para que no dia do juízo ele dizer, não, vou condenar o quê, meu filho? Não tem nada, ele não fez, já acertou, ele já converteu, ele já pagou os pecados, agora não tem mais o que acusar. É isso, irmãos, que a igreja faz, é isso que Cristo faz na nossa vida, é apagar as nossas acusações no dia do juízo. Que Deus abençoe a igreja e que fortaleça a tua fé. Amém? E que agora os irmãos tenham que tem muitos pregadores, Deus levantando, e não é todo dia que eu estou pregando. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. As nossas palmas, louve ao Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos colocar.